Olha, toda empresa quer ser mais eficiente, né? Mas como é que se faz isso na prática? Hoje a gente vai entender a fundo a estratégia da Projeto Otimiza. É uma consultoria que tem um jeito bem interessante de destravar o potencial que muitas vezes está escondido aí nas operações. Vamos ver como eles unem propósito, missão e visão para fazer a mágica acontecer. Vamos começar com uma pergunta que, olha, pode até incomodar um pouco. A empresa, será que ela usa 100% dos seus recursos? Pensa bem. A gente sabe como é. Se investe um dinheirão em software, em tecnologia de ponta, se contrata gente talentosíssima, mas no fim do dia fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? Aquela sensação de que a engrenagem toda poderia girar muito, mas muito mais rápido. É o famoso potencial que está ali, mas não está sendo aproveitado. E é exatamente para resolver esse dilema que entra a Projeto Otimiza. A filosofia deles é bem direta, sabe? Em vez de sair procurando soluções mirabolantes lá fora, a proposta é olhar para dentro de casa. O foco todo é em destravar a eficiência usando o que a empresa já tem. Ou seja, a conversa não é sobre comprar mais coisa, mas sim sobre usar o que já existe do jeito certo, de um jeito muito melhor. Certo, mas, na prática, como é que se começa a organizar essa bagunça toda? Bom, tudo começa com a pergunta mais importante de todas. Por quê? É o propósito que serve como alicerce, a base de tudo. É ele que vai dar a direção para cada passo. Então, vamos lá. Qual é a razão de existir da Projeto Otimiza? Olha só o que eles dizem. Viabilizar a plena utilização dos softwares já existentes na empresa por meio de processos bem definidos, garantindo o melhor aproveitamento dos recursos humanos e tecnológicos que a empresa já possui. Percebeu a palavra que mais aparece? Já existentes. O propósito deles não é chegar e falar para comprar um software novo, não. É fazer com que tudo que a empresa já tem funcione junto, em harmonia. É como pegar a engrenagem que já está lá e fazer ela girar redondinha, sabe? Conectando as pessoas e a tecnologia com processos que fazem sentido. E aqui, a gente vê essa ideia de forma bem clara. Para a coisa funcionar, tem que, primeiro, usar de verdade os softwares que já existem. Depois, criar processos que sejam claros para todo mundo. E com isso, o que acontece? A gente consegue maximizar tanto as pessoas, os recursos humanos, quanto a tecnologia que, de novo, já existem. É tudo interligado. A lógica é essa. Antes de olhar para fora, vamos arrumar a casa e usar 100% do que a gente já tem em mãos. Ok, beleza. O porquê, o propósito, tá bem claro. Mas e o como? Como é que no dia a dia eles tiram essa ideia do papel e fazem acontecer? É aí que entra a missão. A missão é o plano de jogo, é o passo a passo. Vamos ler a missão. Otimizar processos operacionais com simplicidade e praticidade, garantindo que os dados inseridos no sistema de gestão sejam consistentes e reflitam a realidade da operação da empresa, viabilizando uma visão estratégica de longo prazo. Repara nas palavras simplicidade e praticidade. A ideia é descomplicar, tornar os processos fáceis para que os dados que alimentam o sistema sejam confiáveis. E por que isso é tão importante? Porque não dá para ter uma visão de futuro, uma estratégia de verdade, se a gente está olhando para números que não batem com a realidade, né? Dados confiáveis são o chão firme para qualquer decisão. E essa lógica fica ainda mais clara nesses 3 passos. É uma escadinha, não dá para pular nenhuma etapa. Primeiro, passo 1, otimizar, mas com simplicidade. Deixar a operação redonda. O que isso gera? Passo 2, dados consistentes, que a gente pode confiar. E só então, com esses dados na mão, a gente chega no passo 3, a capacidade de ter uma visão estratégica de verdade. É um efeito dominó mesmo. A gente arruma o agora para conseguir planejar o amanhã. Então vamos recapitular. A gente já viu o porquê, que é o propósito, já viu o como, que é a missão. Agora falta a última peça do quebra-cabeça. Para onde? Para onde tudo isso leva? Esse é o papel da visão. É o destino final, o grande objetivo. E a visão é essa aqui. Ser referência em consultoria de processos que transforma sistemas em fontes confiáveis de informação para a gestão das empresas. A palavra-chave aqui para mim é transforma. A meta é ser aquela consultoria que consegue pegar um sistema que hoje talvez seja só uma dor de cabeça, uma fonte de retrabalho, e transformar ele num ativo super valioso, numa fonte de informação que ajuda de verdade a tomar as melhores decisões. E essa transformação fica muito clara nesse comparativo. De um lado, a gente tem a realidade de muitos lugares. Sistemas que são uma fonte de frustração, que mais atrapalham do que ajudam. E do outro lado, o objetivo. Sistemas otimizados, que se tornam uma fonte de informação confiável. É sair do caos para chegar na clareza. É fazer a tecnologia trabalhar a favor do negócio e não o contrário. Certo.
Então vamos amarrar tudo isso. Como é que esse trio, propósito, missão e visão, se traduz na prática no final das contas? Qual é a grande síntese dessa filosofia toda? No fim das contas, tudo se resume a isso. Processos organizados gerando operações eficientes. Simples assim. Essa é a promessa, o resultado final. Quando se tem um propósito forte como base, uma missão clara para seguir e uma visão de futuro, o resultado não tem como ser outro. Os processos se organizam. E com processos organizados, a gente chega onde toda empresa quer chegar, na eficiência máxima. E com isso a gente volta lá para a primeira pergunta, mas de um jeito um pouco diferente. Fica aqui uma reflexão final. Hoje, na operação do dia a dia, os sistemas são de fato fontes confiáveis de informação? Eles trazem clareza? Ou são mais um labirinto cheio de desafios? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque a resposta para ela diz se o verdadeiro potencial da empresa está ou não sendo colocado para jogo. E pensar nisso pode ser o começo de uma grande mudança.